dele. Como é a quebra de um domo? Esse domo de gelo, o que vai colapsar dele no início vai ser a parte de cima. A parte de cima que vai colapsar, tá vendo? E essa parte aqui, ó, do lado de cá, das terras além do domo, ela tem a tendência de colapsar. O domo, bem dizer, ele vai ficar assim, ó. Por isso, tanto aqui do lado do Brasil, como aqui do lado da África, e esse lado também, que você tem a Austrália, Nova Zelândia, são os lugares que o domo ficará, a base do domo de gelo ficará mais firme. Por que vai ficar mais firme? Porque o Criador, ele vai mover esse domo elétrico, que está aqui na terceira terra, para o centro. Ele vai mover para cá, ó. E você tem também a concentração de metano e mercúrio no Polo Norte. E o Criador, como ele vai criar os 3 dias de escuridão, para você criar os 3 dias de escuridão, o que você precisa fazer? Deixa eu só tirar aqui para você compreender. Você precisa aquecer o quartzo. Então você tem metano no Polo Norte, uma quantidade muito grande, mercúrio, e quando houver o aterramento do plasma, claro que vai haver uma explosão, e você vai aquecer o visor do relógio. E relógio a quartzo, ele para. Se você pegar um relógio a quartzo e aquecer, ele para. E para você ligar esse relógio a quartzo de novo, você tem que resfriar. Por isso que o Criador vai colocar 1/3 da Terra embaixo do gelo, que vai ser quem está lá do lado da Nova Zelândia, da Austrália, do Vietnã, da Indonésia, que vem ser isso aqui, ó. Que vem ser essa imagem. Essa imagem aqui, ó, é Apocalipse 8, versículo 12. Né? Não haverá 1/3 do sol, do brilho do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Bem dizer, na escuridão. Tá vendo aqui, ó? Então você tem Polinésia Francesa, tá vendo as ilhas, você tem Samoa, você tem Tonga, você tem Nova Zelândia, você tem aqui a Austrália, vão tudo para a escuridão, né? Nem o gelo. Por quê? Porque 1/3 do firmamento vai ser deslocado para o centro, para realizar a quarta terra e, bem dizer, talvez a última semana de Daniel, né? Ou talvez antes até mesmo da inversão, né? Porque hoje está sendo criado 2 campos magnéticos na Terra, que você tem o exemplo da bolha de sabão. O que seria isso? Você tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é um campo magnético que não obedece mais o maior, então ele criou que nem uma bolha, mas existe uma razão para isso, e eu vou fazer vídeo aqui mostrando. Então, o que acontece? Ó, esse domo elétrico, ele vai se deslocar para o centro, tá vendo aqui? Ó? É os 4 anjos que seguram o céu, e olha a posição que eles estão, eles vão carregar para o centro verdadeiro. Então, a lua, ela é a fiel testemunha do Pai, tá vendo aqui? Então, a razão, você tem o domo, tá vendo aqui, ó? Não é à toa que toda a Antártida é protegida por vários países do mundo, porque ele sabe que quem ficar durante a inversão magnética no pé desse domo de gelo estará bem favorecido em relação à quebra dele. Mas eu acredito, nos meus estudos, que esse lado ele vai se romper também, e você terá no hemisfério norte, um pouco na linha do Equador, a quebra desse domo aqui, olha. E nós aqui do Brasil acaba sendo até privilegiado. O porquê? Nós estamos bem próximo, tá vendo aqui, ó, do domo. O Brasil está bem próximo do pé do domo de gelo. E outra coisa, para ele ligar o relógio, ó, o que acontece? Ele vai colocar 1/3 da Terra na escuridão, não vai? E depois ele tem que resfriar o relógio. Por isso que o gelo vai chegar, a neve vai chegar até na linha do Equador. E hoje já está sendo demonstrado, é lento, isso aí é lento, não é agora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O dia do Senhor e o dia do arrebatamento, somente o Criador sabe, ninguém sabe. Então, o que acontece? Ele já está te dando demonstração, é lento, a inversão é lenta. Então você vai ver cada vez mais o Chile, a Argentina, o Rio Grande do Sul, a neve subindo, e você viu que o inverno desse ano
já não foi brincadeira e cada vez mais teremos inverno cada vez mais forte. E também verão cada vez mais forte. Tá? Sempre nessa época haverá um desequilíbrio. Então você vê que no centro, aqui no centro do Polo Norte, você tem uma concentração de mercúrio, isso aqui são reservas de mercúrio no Polo Norte, e também metano embaixo da Bifrost. Olha a quantidade de metano que nós temos no Polo Norte. Então, lá nas Escrituras, quando o Criador falou que ele tem uma reserva de granizo para a grande batalha de Gog e Magog, ele está se referindo a isso, filho. Então, para você parar esse relógio, você precisa primeiro aquecer o visor do relógio, né? Quando você aquece, você cria os 3 dias de escuridão. E depois você precisa resfriar para ele voltar a funcionar. E é o que o Criador está fazendo, movendo o domo elétrico para o centro e congelando. Vai congelar 1/3 da Terra, tá vendo? Um terço aqui vai para a escuridão e 1/3 vai para o gelo, porque ele resfria e aí ele consegue ter fazendo o relógio ligar de novo. Porque sobre nossa cabeça existe um relógio. É isso aqui, ó, tá vendo? É assim que vai ficar o domo de gelo. Então o Brasil está num lugar muito favorecido, sabe? Nós temos muito motivo para ficar alegre. Tanto é que aqui você tem aí, ó, metano no gelo, tá vendo? Ó, gelo pegando fogo. Uma demonstração do metano que está lá no Polo Norte. E lá no Polo Norte, cada vez mais está aquecendo. Então, a inversão pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui 10 anos? Pode. Pode ser daqui 20 anos, 100 anos? Pode também. Mas eu não creio. Eu creio na pregação de Jesus Cristo e Ausch, quando ele fala que a figueira voltasse, né, a dar fruta, a florescer, brotasse, né, quando a figueira voltasse a brotar, vamos dizer assim, Israel se torna país em 1947, ele fala que aquela geração veria o fim. Então, a geração de 70 anos ele não se referiu, porque Israel em 2018 completou 70 anos. E Israel vai completar 100 anos em 2048, que é a geração de Abraão, e também temos a geração comentada em Gênesis de 120 anos, que está comentada lá no livro de Gênesis. Então eu acredito nesse tempo. Né? Agora quando? Só o Criador sabe, filho. Somente Ele e mais ninguém. Não podemos ser uma igreja acovardada. Agora é hora de confiar em Jesus Cristo, em Ausch. Nós temos que se manter na sombra do Altíssimo. Esse é o melhor lugar. Tenha fé. Agora é hora de glória, aleluia, sabe? Temos que ter fé no Messias e não medo. Não temos que ter medo. É nosso Pai que está voltando. Então não podemos ser uma igreja acovardada, porque as Escrituras falam que não foi dado espírito de covardia. Agora é hora de levantar a espada, filho. Nós somos guerreiros celestiais. Agora é hora de levantar a sua espada e não ter medo de nada. Profetize na sua vida, profetize na vida do seu marido, dos seus filhos, da sua família, dos seus pais. Profetize e você será um vencedor. Shalom, Adonai.